Explicação do O Caminho Largo e o Estreito. Pela Sra. Charlotte Heylen. Esta imagem realmente não precisa de qualquer explicação, visto que na maioria das vezes aquilo que deve ser trazido para casa e tornado importante para o observador fala em linguagem simbólica e, portanto, a mais clara possível. Apesar disso, muitos ficarão contentes de ter uma breve explicação geral, particularmente daqueles objetos e textos, que, devido à falta de espaço, foram apenas parcialmente dados, e, quanto aos textos, apenas com a referência. Assim, o leitor será poupado do trabalho de procurar as palavras. Uma reflexão posterior não está de forma alguma excluída. O mistério do reino de Deus e o mistério da iniquidade, aqui representados por dois caminhos, tornar-se-ão realmente claros apenas para aqueles que guardam a palavra da verdade com um coração honesto e bom e dão frutos com paciência. Lucas capítulo 2 versículo 19 e capítulo 8 versículo 15. O reino deste mundo continuará se opondo ao reino de Deus, até que este último seja totalmente triunfante. O pensamento principal para a contemplação é, como mostra o título, tirado das palavras do Senhor Jesus em seu primeiro discurso público ao povo, no Sermão da Montanha. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos ali que o encontram. Mateus capítulo 7 versículos 13 a 14. Como Moisés ao dar a lei no Sinai, e antes de entrarem em Canaã, apresentou aos filhos de Israel bênção e maldição, morte e vida, da mesma forma o primeiro plano de nossa imagem os coloca lado a lado. À direita vemos espigas de milho e cachos de uvas, símbolos de bênção e fecundidade, ao mesmo tempo sugestivos de pão e vinho, a saber, o sacramento do corpo e sangue do Senhor Jesus, o segundo Adão. À esquerda, aparecem cardos, espinhos e plantas venenosas. Estes denotam a maldição que veio por meio do pecado do primeiro Adão, e a estagnação da terra, que a destrutiva serpente mostra suficientemente. Ao mesmo tempo, isso aponta para a pessoa de Satanás, e sua influência maligna, como o autor de todo o pecado. No meio desse grupo, encerrados por bênçãos e maldições e, embora ordenados à vida, contendo tanto a vida como a morte, estão as tábuas da lei, enquanto à direita e à esquerda deles, em duas pedras, estão palavras gravadas que nos falam da terrível queda do homem, e do plano de redenção de Deus projetado desde toda a eternidade. 1. Como em Adão, todos morrem. 2. Assim mesmo em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 22. Nas duas tábuas da lei estão os 10 mandamentos, os deveres do amor que devemos praticar para com Deus e o homem. A posição do homem em relação à lei divina é mostrada por duas passagens importantes da Escritura, Romanos capítulo 5 e Gálatas capítulo 3, que provam que o não cumprimento da lei nos condena aos olhos de Deus. Por outro lado, a pecaminosidade e a ruína de nossa natureza decaída, da qual primeiro nos tornamos conscientes por meio desses mandamentos, como também a experiência de que somos incapazes, com todos os nossos esforços, de mantê-los completamente a ponto de satisfazer a Deus, esses impulsos nós a Deus em Cristo. A lei nos serviu de aio para conduzir-nos a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Visto que somente Jesus cumpriu a lei pelo amor divino por nós, e para nosso benefício, e em sua oferta redentora e derramamento de sangue expiou nossos pecados e sofreu por nós, só podemos por arrependimento, isto é, mudança de mente, e pela fé em seu mérito ser justificado e cheio do Espírito de amor, que então nos capacita a guardar os mandamentos, porque nada é difícil de altruísta, Deus operou o amor, e a graça é muito mais poderosa do que o pecado. O texto em nossa foto, escrito nas tábuas da lei, refere-se a isto. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13 versículo 10. O primeiro plano de nosso quadro, conforme descrito acima, é ocupado por uma representação descritiva, abrangente e universal, referindo-se a todos os homens, sem exceção.
Isso nos leva de uma vez ao lugar de decisão que está tão próximo, e ao mesmo tempo nos mostra a grande diferença entre os dois portões e os dois caminhos. Pois evidentemente o povo, de pé no terreno de entrada comum, de alta ou baixa posição, velho ou jovem, homens ou mulheres, nobres, burgueses e camponeses, está se preparando para partir em uma direção ou outra. No entanto, antes de fazê-lo, eles se voltam para a placa de madeira que fica no meio, pintada com listras brilhantes e escuras alternadas, como se para indicar que a escolha de um dos caminhos leva à luz alegre do dia eterno, mas o outro à triste escuridão da noite sem esperança de desespero. Os dois braços do poste de sinalização expressam isso ainda mais de uma maneira mais inconfundível, já que um deles está voltado para um aberto e muito portão estreito, e traz a inscrição: Vida e Salvação. Enquanto o outro é direcionado para um belo portal aberto e traz a inscrição Morte e Condenação. A grande Bíblia aberta ao pé da placa mostra os seguintes textos: Pesquisa as Escrituras, porque nelas julgais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João capítulo 5 versículo 39. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para todas as boas obras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Isso nos explica que as Escrituras, da revelação escrita de Deus ao homem, mostram-nos a verdade revelada e, ao mesmo tempo, são a pedra de toque para provar se uma alma é realmente da verdade ou não, se voltar para as trevas, que por enquanto tem algo aparentemente bom e atraente, ou se voltar para a luz, o que particularmente no início para o homem natural exterior, requer abnegação. Acima de tudo, toda esta cena representa aquele momento, ou aquele período da vida, em que, para cada homem, a verdade se aproxima tanto que, de maneira decidida, se volta para o bem ou para o mal, seja para o reino de Deus ou para o reino do mundo, embora ele seja um pagão, porque, mesmo em tal, embora de forma alguma com a clareza e responsabilidade do conhecimento cristão, Deus não se deixa sem o testemunho da consciência. Romanos capítulo 2. Se a boa notícia do Evangelho é trazida a nós por um pregador, como em nosso quadro é o caso, este é um favor especial que de forma alguma acontece a todos os homens, pois a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10 versículo 17. A vontade de Deus a nosso respeito é declarada pelos textos introduzidos em vários lugares, como: Eis que agora é o tempo aceito, eis que agora é o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Hoje, se ouvirdes ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3 versículos 7 a 8. O Senhor não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Acima de tudo, o pregador aponta, por um lado, para as palavras: Quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3 versículo 36, enquanto, por outro lado, ele destaca a grande importância do aviso: Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 versículo 3. Isso parece ter levado várias pessoas a pensar seriamente, entre outros, um jovem com um fardo nas costas afunda em uma cadeira, exclamando: As minhas iniquidades passaram sobre a minha cabeça, como um fardo pesado, são muito pesadas para mim. Salmo capítulo 38 versículo 4, ele é consolado pelas palavras: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 versículo 28, O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6 versículo 37. A maior parte, particularmente dos nobres e ricos, se volta para o vistoso portão aberto à esquerda, e os dois caminhos agora se separam. O caminho largo. Como diz o Senhor Jesus,
e conforme nossa imagem o representa, o caminho largo é acessado por um portão largo, tão largo que com botas e esporas, carruagem e cavalos, pode-se entrar e passar. Em cada lado da entrada estão as estátuas dos dois principais representantes da luxúria desenfreada Baço, adorado nos tempos antigos como deus do vinho, e Vênus, deusa da beleza. Eles suportam uma placa com a palavra bem-vindo. A natureza de Baço é demonstrada por uma companhia de homens e mulheres de todas as classes, que, em um elegante jardim de taberna, desfrutam do divertimento descuidado de cantar, cartas, jornais, comer e beber, repreender e xingar, em tal medida que um dos convidados já caiu no chão, enquanto alguns outros mal conseguem ficar em pé. Aqui, como aviso, encontramos os dois textos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Isaías capítulo 5 versículo 22. Nem sejais idólatras, como alguns deles, como está escrito. O povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para brincar. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 7. Estas são as alegrias dos filhos do mundo, dos quais na verdade se pode dizer. Eles comem, infelizmente. Mas ter fome demais, eles bebem, mas seus corações descansam cansados e doloridos, visões vãs de ganho sem esperança, corações desamparados, com angústia rasgado, ai de mim, é este o muitas almas traídas. Em frente ao santuário de Baço, Vênus oferece suas alegrias insatisfatórias. Exatamente o oposto, onde em contraste, no caminho estreito está uma igreja, símbolo da noiva de Cristo, ergue-se como sentinela na entrada da rua uma casinha, em cuja porta aberta uma mulher adornada como uma prostituta procura atrair um jovem transeunte com palavras doces. Que depois são amargos como o absinto e afiados como uma espada de dois gumes. Seus pés morrem, seus passos seguram o inferno. Provérbios, capítulo 5, versículos 3 a 5, e capítulo 7 versículos 6 a 27. O caminho estreito. Segundo as palavras do Senhor Jesus, o caminho estreito é trilhado por poucos, porque é para o homem natural um caminho de humilhação e abnegação. O homem natural não confia em Deus para lhe dar 100 vezes mais e fazer com que ele herde a vida eterna. Mateus capítulo 19 versículo 29. A entrada é tão estreita, porque devemos deixar para trás a velha vida errada e abandonar tudo para ganhar a única coisa necessária, Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que obedece ao chamado. Entrai pela porta estreita, pois imediatamente ele é gloriosamente vivificado, aquele Jesus de quem ele não se importou ou desprezou, de quem se envergonhou, tornou-se uma fonte de água viva. Essa fonte flui para o fortalecimento dos viajantes no caminho estreito, de uma rocha lindamente sombreada perto da porta estreita. Sobre esta pedra está colocada a imagem do Redentor crucificado. Perto estão essas inscrições: Quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque beberam daquela rocha espiritual que os seguia, e essa rocha era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 4. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O castigo da nossa paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53 versículo 5. Antes de entrar no caminho estreito, o peregrino cristão é chamado, pelo som de um sininho, a uma igreja amiga da qual, como membro vivo do verdadeiro redil de Deus, ele agora se tornou um trabalhador ativo e comunicante. A mão da igreja aponta para quase 12, indicando significativamente que a última hora, junto com a vinda do noivo, está próxima. 1 João capítulo 2 versículo 18, e Mateus capítulo 25 versículo 6. O caminho largo. O caminho mais amplo começa agora. Não há falta ou viajantes ansiosos nele. A estrada é exteriormente, lindamente lisa,
e em ambos os lados há esplêndidas construções de pedra, árvores agradáveis, plantas e praças abertas, de forma que não faltam introdução ao cultivo do mundanismo, e não faltam diversões e prazeres. Há, por exemplo, um teatro lotado, considerado uma escola admirável de requinte de gosto. No lado oposto, salas de reunião, com salões cintilantes e mesas de jogo condenadas até por pessoas respeitáveis do mundo. Vítima do jogo, um homem é visto pendurado em uma janela aberta, lembrando-nos de Judas, que, por amor ao ganho, foi se enforcar. Atos capítulo 1 versículo 18, como pendente, percebemos em outra janela um ladrão arrombando. A Escritura diz, nem ladrões, nem bêbados, nem injuriadores, nem extorsionários herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 versículos 9 a 10. Para a prática dos últimos vícios citados, oferece-se uma oportunidade pronta. Em uma barraca, uma mulher vende aguardente para pessoas de gostos viciados, enquanto o poço adjacente vazio, redondo que qual linguagem imprópria é usada, nos lembra da passagem. Estes são poços sem água, nuvens carregadas com uma tempestade, para as quais a névoa das trevas está reservada para sempre. Pois quando falam grandes palavras de vaidade, elas atraem pelas concupiscências da carne, por muita devassidão, aqueles que estavam limpos escaparam daqueles que vivem no erro. 2 Pedro capítulo 2 versículo 17 a 18. O caminho estreito. O caminho estreito começa agora. Nele encontramos, como já mencionado, comparativamente poucos seguidores verdadeiros do Senhor. Em um caminho íngreme que às vezes parece estéril, e passa por rochas, espinhos e precipícios, o cristão é instruído, reprovado ou encorajado, de acordo com sua necessidade, por muitas palavras preciosas de Deus, como eu sou o caminho. João capítulo 14 versículo 6. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15. E ele te reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para te apresentar santos, irrepreensíveis e irrepreensíveis aos seus olhos. Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 22. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9. Todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3 versículo 26. A um peregrino solitário que carrega a cruz é dada a palavra: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9 versículo 23. O caminho largo. Os diferentes efeitos ou frutos da descrença mostram-se em vários vícios, dos quais as Escrituras mencionam o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6 e 16 a 19. Com eles pode ser classificado aquele homem torturando um animal. Um homem injusto não considera a vida de sua besta, pois as ternas misericórdias dos ímpios são cruéis. Provérbios, capítulo 12, versículo 10. Aqueles batedores de carteira, transgredindo o mandamento, não furtarás. Êxodo capítulo 20 versículo 15. Aqueles lutadores. Aquele seria um excelente cavalheiro, que, com grande presunção, aceita honras do homem, neste caso, de uma sentinela, buscando não a honra que vem somente de Deus. João capítulo 5 versículo 44. E aquele cavaleiro a caminho do prazer pecaminoso. Mais adiante está uma casa habitada por aqueles que fazem penhor dos pobres. Jó capítulo 24 versículo 9, e, por último, apostadores de loteria,
de quem se pode dizer: quem ama a prata não se fartará de prata, nem o que ama a abundância. Eclesiastes capítulo 5 versículo 10. O caminho estreito. Os diferentes efeitos ou frutos da fé são mostrados por várias virtudes, porque a fé opera pelo amor e se manifesta pelas seguintes boas obras: 1. Alimentando os famintos. 2. Dar bebida aos sedentos. 3. Praticar a hospitalidade. 4. Vestir os nus. 5. Visitando e cuidando de enfermos, instituição das diaconisas. 6. Visitando prisioneiros. 7. Cuidar de órfãos. Destas obras de amor, o Senhor Jesus diz: todo aquele que as fizer, não para ganho, mas com fé e por sua causa, será considerado como se as tivesse feito ao próprio Senhor. Mateus capítulo 25 versículo 34 a 40 e Lucas capítulo 9 versículo 48. Como na nossa quadro, as missões domésticas e estrangeiras são representadas por várias instituições de caridade, pelo anúncio do Evangelho e pela igreja já mencionada, assim também encontramos em seu lugar a escola em forma de casa, com a inscrição, Escola de Domingo. O Senhor Jesus, que não excluía as crianças, ensinava nas sinagogas dos judeus no dia de sábado. Marcos capítulo 6 versículo 2. O caminho largo. Como em nosso quadro, a desobediência, o luxo e a intemperança são promovidos por estimulantes internos e externos, até que aos poucos um brilho falso invade todas as classes, então não faltam instituições que violam o sábado, provadas pela taverna mundanismo. Visitou especialmente aos domingos, por jovens e velhos, e que, portanto, leva à inscrição profanação do sábado uma bandeira ondulante e uma música dançante frívola convidam a um voluptuoso baile de máscaras. A harpa e a viola, o tamboril e a flauta, e o vinho estão nas suas festas, mas eles não consideram a obra do Senhor, nem consideram o funcionamento das suas mãos. Isaías capítulo 5 versículo 12. Mas, apesar de todos os prazeres terrenos almejados e desfrutados, o coração ansioso torna-se cada vez mais desolado e mais insatisfeito, de modo que sua busca constante é uma nova distração, seja para ser alcançada por fortuna, o negócio ou prazer. Se agora, por meio da consciência, pois Deus pôs a eternidade em seus corações, Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Ou por algum homem bem-intencionado e devoto, a voz de Deus é ouvida, dizendo: venha, porque todas as coisas já estão prontas. Os três tipos de desculpas são geralmente apresentados, seja como aquele comprador de terras perto dos apostadores da loteria. Comprei um terreno e preciso ir vê-lo, rogo-te que me dê licença. Ou como o comerciante de gado. Comprei 5 juntas de bois e vou prová-los, rogo-te que me dê licença. Ou como aquele noivo. Casei-me com uma mulher e, portanto, não posso ir. Lucas capítulo 14 versículo 16 a 20. Este mundanismo, consistindo em a luxúria da carne e a luxúria dos olhos e a soberba da vida. 1 João capítulo 2 versículo 16, não deseja o reino de Deus, nem busca a verdade, nem leva tempo para refletir. É mostrado por outros exemplos: comprar e vender, comer e beber, plantar e edificar, casar e dar em casamento, sem pensar na próxima vinda do Senhor, como foi nos dias do dilúvio e no tempo de Ló. Lucas capítulo 17 versículo 26 versículo 30. Isso é ainda ilustrado por um avarento labutando para levar seus tesouros, não se lembrando de que pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, e, finalmente, por assassinos, que transgridem a lei, não matarás. Êxodo. Capítulo 20 versículo 13. O caminho estreito. Se um cristão deixa sua luz brilhar diante dos homens para a glória de Deus, sua vida oculta brilha ainda mais intensamente aos olhos de Deus, isto é,
Sua mentalidade celestial interior, que busca apenas Deus e se esforça incessantemente para fazer sua vontade em todas as coisas. Mas não obstante o exercício das virtudes cristãs e o crescimento em todos os pontos, o caminho se torna mais íngreme e mais ameaçado de perigo, pois um soldado do Senhor deve ser provado e testado. Se uma batalha for travada e vencida, pense, portanto, a tarefa não está concluída. A fé, a esperança e o amor serão combatidos de muitas maneiras e, como a prata ou o ouro, serão purificados no fogo. E, no entanto, um cristão não tem apenas que lutar contra sua própria carne e sangue, que o tentam a impaciência e a várias paixões e desejos, nem contra o mundo e sua concupiscência, como Demas, que amou este mundo presente. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 10, mas também contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos altos. Efésios capítulo 6, versículo 12. Acima de tudo, ele deve lutar, em parte contra o engano, em parte contra o poder do príncipe desses espíritos, que é visível em nossa imagem sob a forma de um leão, enquanto o cristão luta com armas espirituais pela ajuda divina. Efésios capítulo 6 versículo 11. Sê sóbrio, vigia, porque o diabo, o teu adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Mas vale a pena ser firme, inabalável, pois esse poderoso inimigo ataca apenas aqueles que trabalham para se opor ao seu reino das trevas. Eles podem muito bem se alegrar e obter coragem com as palavras a seguir. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, também ele se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12 versículo 2. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação dos eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é aquele que condena? É Cristo que morreu, sim, que ressuscitou, que está mesmo à destra de Deus, que também intercede por nós. Romanos capítulo 8 versículos 31 a 34. Isso dá coragem ao peregrino para prosseguir pelo caminho estreito já percorrido, e não se deixar levar por um atalho que leva de volta ao caminho largo, mas sim seguir a paz com todos os homens e santidade, sem os quais ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 versículo 14. Essa fidelidade é sempre recompensada. Pois, como é dito de Cristo que depois que a tentação resistiu, os anjos vieram e ministraram a ele, assim aos seus filhos nasce luz nas trevas. E alegria para os retos de coração. Salmo capítulo 112 versículo 4 e Salmo capítulo 97 versículo 11. O Senhor ajuda, e ninguém permite que ninguém seja tentado acima do que pode. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13, pois aqueles que o amam experimentam o apoio dos santos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a eles quem deve ser herdeiro da salvação? Hebreus capítulo 1 versículo 14. Daí flui a gratidão sincera, conforme demonstrado por aquele devoto, que tendo escalado uma montanha íngreme, exclama: bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há dentro de mim bendiga o seu santo nome. Salmo capítulo 103 versículo 1. O caminho largo. Mas nem o ridículo nem as pedras dos adversários podem impedir aquele fiel servo de Deus de ir para as estradas e pedir para a festa celestial tantos quanto ele encontrar. Mateus capítulo 22 versículo 9. Até agora o Senhor condescende conosco, errantes, para que implore, embora possa ordenar, reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20. Voltai, desviai-vos de vossos maus caminhos, porque vais morrer? Ezequiel capítulo 33 versículo 2. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10. Um exemplo disso é o filho pródigo, que, tendo desperdiçado seu sustento com uma vida desregrada, quando veio a fome, teve que alimentar os porcos, mesmo sem poder obter suas cascas. E quando voltou a si, disse:
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15 versículos 16 a 19. Em nossa imagem, existem várias maneiras de escapar das profundezas do pecado, como é dito no livro de Jó. Veja, todas essas coisas operam Deus muitas vezes com o homem, para trazer de volta sua alma do abismo apóstrofo, para ser iluminado com a luz dos vivos. Jó capítulo 33 versículos 29 a 30. Se um homem decide absolutamente resistir aos convites de seu Deus fiel e misericordioso, que não força ninguém no bom caminho, mas deseja reunir todos, assim como uma galinha ajunta seus pintinhos sob suas asas, Deus os entrega ao castigo merecido. Isso é mostrado em nossa quadro por prisioneiros e escravos, que são expulsos de suas vidas de conforto e por seus pecados entregues a seus inimigos. Jeremias capítulo 15 versículo 14. Além disso, por terríveis cenas de guerra, realizadas sob a influência de espíritos satânicos, em que cenas horríveis acontecem. Jeremias capítulo 9 versículo 22, e Ezequiel capítulo 20 versículo 12 a 13. No que diz respeito ao trem representado na quadro, pode-se dizer que a estrada de ferro é em si uma invenção boa e útil que promove o reino de Deus. No entanto, considerando todas as coisas, ele promove ainda mais o reino do anticristo e é produtivo de muitos pecados, como a profanação do sábado. O desespero dos ímpios e o terrível fim do caminho largo tornam-se ainda mais terrivelmente claros com a destruição da Babilônia e dos reinos deste mundo. Um fogo se acendeu na minha ira, e arderá no mais profundo do inferno, e consumirá a terra com o seu fruto, e incendiará os fundamentos das montanhas. Deuteronômio capítulo 32 versículo 22. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos derreterão com um calor fervente, também a terra e as obras que nela existem serão queimadas. 2 Pedro capítulo 3 versículo 10. O lugar real dos condenados, o lago de fogo, combinado com uma fumaça de tormento ininterrupta e sempre ascendente, é agora visto. O caminho estreito. Se houver para esse berrante rochas ainda mais altas para escalar e novas dificuldades para superar, ele está cada vez mais perto de seu objetivo glorioso e pode dizer com certeza: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois o Senhor Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11 versículo 25. Só mais uma vez, e pela última vez, vemos o peregrino cansado curvado sob o peso da cruz. Ele tem apenas um desejo: estar em casa com o Senhor. Deixe-o durar um pouco mais, e a ele será concedido, como expresso nestas palavras: há um descanso esperando por ti, levanta-te, coração cansado, torna-te leve mais uma vez, tu suspiras em cativeiro, e teu sol brilhante é nublado oer. Eis o cordeiro que alegremente de seu trono brilhante te pastoreará, lança fora tua carga, implore sua graça, logo o curso cansativo será executado, logo a luta amarga será vencida, então tu encontrarás seu lugar de descanso. Um arco-íris, símbolo da paz, agora aparece. O tempo deu lugar à eternidade, a terra ao céu. Nas nuvens, vemos homens caindo de cabeça, perseguidos por serpentes e demônios, de acordo com as palavras: então dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Todo um bando de monstros infernais nos mostra que os tolos, que reconhecem tarde demais que perderam o caminho certo, finalmente chegaram à morada de Satanás. Escuridão, miséria e sofrimento de todo tipo é o destino mais desagradável desses infelizes, que ainda ficam mais aterrorizados com os pássaros noturnos, espíritos malignos, e por relâmpagos do Todo-Poderoso, que governa no meio de seus inimigos, e cujo equilíbrio justo decidiu seu merecido destino, como as palavras da Sagrada Escritura expressam de Belsazar, rei dos caldeus, que revelou em excessos na Babilônia,
Tu foste pesado na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. Com terrível veracidade, e de uma maneira que excede todas as expectativas, são cumpridas as palavras deste versículo ensinadas a nossos filhos. O curso do vício primeiro conduz suavemente através de prados alegres e brilhantes, mas os perigos aumentam à medida que avança, é o fim da noite eterna. O tempo deu lugar à eternidade, a terra ao céu. Nas nuvens, vemos palmas, emblemas de vitória, Apocalipse 7, 9, também uma coroa de acordo com as palavras, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, Apocalipse 2:10. Uma ponte leva a um dos 12 portões de pérolas da Jerusalém Celestial, onde um anjo majestosamente observa. Agora, as palavras foram literalmente cumpridas para nosso peregrino: chegais ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a um incontável grupo de anjos, a Assembleia Geral e a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. Hebreus 12, 22,23. No meio da cidade, com suas ruas douradas, ergue-se o Monte Sião, onde Cristo está na forma de um cordeiro, que, como o sol da justiça, envia raios de glória. Apocalipse 21:23. A adoração de todos os seres criados é assim descrita pelo venerável apóstolo João: Eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e das bestas e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000, e milhares de milhares, dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e bênção. E toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e os que estão no mar, e tudo o que está neles, ouvi eu dizer: bênção e honra e glória e poder seja para aquele que está assentado no trono, e para o Cordeiro para todos sempre. E os 4 animais disseram: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive para todos sempre. Apocalipse 5, 11-14. Quão verdadeiras são as palavras do seguinte verso de um hino aprendido em nossa infância, e quão claramente elas são agora percebidas e realizadas em um sentido mais elevado: onde começa o caminho da virtude, é íngreme e espinhoso subir, no entanto, prossiga. E você colherá alegria, e glória sem fim. Verdadeiramente esses caminhos separados, divididos desde o início por alturas e profundidades, de opiniões, cada vez maiores, nunca pode se unir, e onde eles passam para a eternidade, o abismo não pode ser ultrapassado. Lucas capítulo 16 versículo 26. Mas há algo, exaltado sobre ambos os caminhos, e, portanto, sobre ambos os objetivos, mesmo sobre todas as coisas criadas, também no tempo e na eternidade, descansando em si mesmo, sem começo e sem fim, e ainda, com a sabedoria, poder e amor eternos governam todas as coisas, governam e são glorificados nelas, de acordo com o propósito de amor de Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Este é o olho sempre aberto do Deus triuno, que é, portanto, rodeado por um triângulo, do qual os raios de luz procedem em todas as direções. É citada a passagem: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas a face do Senhor está contra os que praticam o mal. 1 Pedro capítulo 3 versículo 12. Cujos inimigos serão feitos escabelo de seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25-26. E de quem, e por quem e para quem são todas as coisas, seja a glória para sempre. Amém. Rom. Capítulo 11 versículo 36. E agora, caro leitor, permita-me, para concluir, dirigir-lhe algumas palavras, quer já tenha ou não decidido por um desses 2 caminhos, que nosso quadro e esta explicação pretendem esclarecer. Se, na verdade, você já está no caminho estreito, com seu andar e sua consciência dando testemunho de você, só tenho a dizer: siga em frente. Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20 versículo 29. Se, no entanto, você está no caminho largo,
tenho pena de você tanto mais que eu mesmo já o caminhei por tanto tempo, até me convencer da vaidade de tudo o que é terreno e, pelo contrário, da grande verdade almas imortais devem viver de comida eterna, devem beber até mesmo na fonte da vida, que brota ilimitada, em regiões sempre vernais, do trono do Todo-Poderoso, o doador de todas as coisas. Mas se você mesmo não sabe, meu caro companheiro de viagem no caminho para a eternidade, se você deve ser contado entre os da direita ou da esquerda, lembre-se de que nenhum homem pode servir a dois senhores, porque Cristo e Belial não estão de acordo, e do coração morno é dito, oxalá fosses frio ou quente. Portanto, porque és morno e nem frio nem quente, vomitarei-te da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 16. Portanto, decida, pois a decisão deve ser tomada, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse capítulo 3 versículo 18. Pense você, talvez, caro leitor, que apenas os pecadores grosseiros são condenados e, portanto, finalmente perdidos, mas não se esqueça, por exemplo, que o homem rico não se encontrou no inferno e em tormento por causa de pecado grosseiro, mas porque ele não tinha nada de bom para mostrar e não exerceu amor, pelo que um espírito celestial e forjado por Deus foi manifestado. Em nosso quadro, há muitas coisas no caminho largo, que não são em si mesmas ruins, mas são colocadas lá por causa do abuso de coisas necessárias e lícitas. Existem, também, muitos que aos olhos do mundo parecem pessoas bastante respeitáveis, cujos corações estão afastados de Deus e do Senhor Jesus, e enredados em pecados secretos. O número destes últimos é legião. Você seria, portanto, enganado se você se justificasse com frases como eu encontrei em uma representação anterior dos dois caminhos, onde várias pessoas estão tentando se acalmar sobre não andar no caminho estreito, dizendo: vamos regularmente para a igreja, tomamos a ceia do Senhor, assistimos às reuniões cristãs, eu dou gratuitamente aos pobres, tenho uma boa consciência, ser honesto é o meu esforço, Deus não é tão exato, estou muito ocupado, prazeres inocentes são lícitos. Quem pode recusar a alegria aos jovens, se eles se transformarem na velhice? Quem seria o tolo de não aproveitar a vida? Nós vamos com a multidão. Espero ser salvo também. Com essas e outras desculpas superficiais semelhantes, pode-se de fato sufocar por algum tempo o coração e a consciência. Diante do Deus Santo, cujos olhos são como chama de fogo, ninguém pode resistir. O Senhor Jesus diz, com decisão que não admite dúvidas, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 versículo 3. Portanto, fique satisfeito com o caminho de Deus, vire-se e decida de bom grado antes que o julgamento divino seja passado sobre você contra a sua vontade. Ao considerar esses dois caminhos, haja como aquele jovem sábio que se desviou para o caminho estreito, dizendo a si mesmo, não o caminho, mas a meta, decide minha escolha. Quão belo e glorioso será o resto lá em cima. Faça o mesmo hoje. Não converse com carne e sangue, mas siga em frente. Que Deus o conceda.